Olá, sou o pastor Wagner Jesus, aqui de São Luís do Maranhão, Brasil. Estou apresentando aqui uma parte do meu testemunho, como li a Bíblia pela primeira vez e como comecei a trabalhar para Jesus pela primeira vez dentro de um quartel da Polícia Militar em São Luís do Maranhão, onde eu estava preso. Eu era policial civil em São Luís e ali conhecia a palavra de Deus dentro do quartel. Aí também você está vendo, depois disso, já depois de 15 anos, depois comecei a escrever um monte de livros, aí tá outros aí para lidar com conhecimento, islamismo, inimigo das mulheres e o terrorismo muçulmano no Brasil e muitos outros, tá bem? Ligue para nós. Vamos ver o testemunho, como tudo começou. Esta aqui é a penitenciária agrícola de Pedrinhas. Os ouvintes têm que entender o seguinte: ali ficam claros, ficam os presos de justiça. Nós somos presos de justiça, mas pela misericórdia de Deus, o Senhor Jesus nos trouxe para esta companhia, onde permanecemos aqui, já disse, há quase 2 anos, o irmão Wagner, há mais de 2 anos. Então ali é a penitenciária agrícola de Pedrinhas, entendeu? E a 2ª companhia da Polícia Militar. E ao ar livre aqui, entendeu? Uma espécie de sítio aqui. Nós vamos fazer este culto, onde os participantes desse culto serão nossos irmãos em Cristo, soldados, cabos, sargentos da Polícia Militar, alguns convidados que vêm realmente de fora, enfim, todos os companheiros. Como você se converteu e como você evangelizou os outros policiais? A Bíblia diz: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Atos 17:30. Querido, eu fiquei no quartel, no pelotão de choque durante 3 meses. Eu era um preso muito perigoso, segundo o delegado que dirigiu o meu caso. Eu era um agente de renome na Polícia Civil. O secretário de segurança da época, chamado Jair Chachel, irresponsavelmente disse no jornal local que eu era um excelente policial e me tornei um bandido, coisa que ele nem ninguém nunca provou, e isso ficou escrito para que ele um dia preste contas a Deus. Ele só fez isso insuflado pelo delegado que já citei, mas ele mesmo nunca quis saber a verdade sobre tudo aquilo. Mas, amado, Deus permitia tudo aquilo. Ele tinha interesse em usar minha vida e eu ainda não sabia. Eu era considerado como alguém tão periculoso lá na polícia, na prisão, que se algum policial militar chegasse perto da minha cela, poderia ser preso por vários dias. O diabo usava a vida daqueles homens para me oprimir e me levar ao desespero, e eu quase me suicidei lá dentro por causa dessas coisas. Com alguns dias, amado, minha mãe conseguiu com o Major Flávio, homem evangélico, que algumas irmãs viessem me visitar, e Deus abriu o caminho e elas vieram. A irmã Zizi, minha mãe na fé hoje, Zilda Bravo Rosa das Neves, mulher de Deus, dirigente do ciclo de oração das Assembleias de Deus em Vila Vassaldanha, São Luís, veio com a irmã Josélia, outra mulher de Deus, e foi feito um culto, e eu recebi ao Senhor Jesus ali dentro da cela. Querido, dali pra frente, elas ficaram me visitando sempre que podiam, mas a minha mãe Joanete estava todos os dias comigo, mesmo nos dias de chuva. Deus te recompense, minha mãe. Logo nos primeiros dias da minha prisão, onde fiquei por 231 dias no pelotão de choque da PM no Calhau, em São Luís, e ali comecei a ler a Bíblia e a pregar a palavra de Deus a alguns policiais, e dali começou meu ministério missionário na cadeia. Deus entra na vida dos sargentos.
Ezequiel 2, versículos 6 e 7 diz: E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixam de ouvir, pois são casa rebelde. Amigo, a maioria do que você ouvirá, doravante, foi gravado dentro da minha cela e com um gravadorzinho de mão, de repórter. Mas Deus vai te ajudar para que tu ouça e entenda. Testemunho de pessoas dizendo sobre nossa vida lá e como nós os ajudamos lá através do Evangelho. Sou Soldado Cabral, da 2ª Companhia do 6º Batalhão. Sou crente em Jesus Cristo. Fui testemunha da chegada dos irmãos Wagner de Jesus e Avani Menezes nesta companhia. Depois que eles chegaram, a companhia não foi mais a mesma. Ouviu-se o Evangelho através dos seus lábios. E hoje toda a companhia conhece o Evangelho e já pregaram para todos que se encontram lotados nesta CIA. E muitas pessoas já têm se convertido a Cristo. Pessoas que estavam desviadas voltaram-se para Cristo. E inclusive o nosso comandante, o Capitão Jácio, e eles continuam pregando o Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Oramos a Deus para que Deus continue os abençoando, para que eles possam ser felizes no seu ministério. E peço a Deus, oro a Deus, para que logo eles possam estar fora daqui, dessas celas, dessa prisão material, e que possa pregar o Evangelho nas pessoas lá fora. É a lembrança do vosso irmão em Cristo, Ismael Santos Cabral. Eu sou o Soldado Souza, da 2ª Companhia. Quero dar um testemunho a respeito do nossos irmãos Wagner e Evani, que se encontram aqui presos e se converteram aqui, conheceram o Evangelho de Jesus Cristo aqui. Eu já era evangélico antes e quero falar das bênçãos que o Senhor tem usado esses homens poderosamente na companhia. E que através deles, muitos já se converteram, aceitaram o Senhor como Salvador de suas vidas. O que eu tenho a dizer, a mensagem para os companheiros, quando eles saírem daqui, é que continue no Evangelho, que o Senhor é poderoso para libertar, curar e salvar a vida do homem, que é o único que salva e liberta. Eu quero avisar ainda aos meus companheiros, o testemunho que tenho de fé deles aqui, que são pessoas que o Senhor tem usado poderosamente nessa companhia. Mudou muito a vida, não só minha, mas dos próprios companheiros. Quando eles chegaram na companhia, era praticamente uns 5 evangélicos, hoje são a faixa de 45. Mudou a rotina dessa companhia, em virtude tem vários cultos evangélicos aqui nessa casa. Hoje consideramos aqui não como um presídio, mas sim como uma igreja de Cristo. Eu, Cabo Pereira, depois de ter sofrido, de ter tanto tempo no mundo do pecado e feito coisas que não é da vontade de Deus, resolvi seguir a orientação dos presos das celas da 2ª Companhia, Wagner e Avani. Me converti na igreja da Casa de Oração Pentecostal do Coroadinho, entreguei-me a Jesus de corpo e alma, meu legítimo Salvador. Amém. Amigo, o Cabo Pereira, que você acabou de ouvir aí, precisou escrever em um papel tudo, para depois ler, para que gravássemos. Jesus disse em Mateus 9, 12 e 13, que os bons não precisam de médico, ele veio buscar foi os pecadores para o arrependimento. E esses aí que falaram, querido, eram dos que nos vigiavam, eram dos policiais que nos vigiavam. E agora você vai ver desviados que voltaram para Jesus, dentro do quartel também. Meu nome é Pedro Alexandrino Furtado Neto, sou 3º sargento reformado. Eu vim para cá, para a 2ª Companhia, com problema na justiça. Assim que cheguei logo antes de 24 horas chorando no meu apartamento, o Espírito Santo de Deus me tocou, depois revelou outros irmãos que estavam presos lá. O Espírito Santo falou a mim para que eu fosse para a cela do irmão Avani Menezes. Lá entrei na sua cela, me reconciliei chorando com Jesus Cristo. E o Wagner de Jesus também, outro irmão, escutei ele cantando na sua cela e logo me alegrei. Logo me reconciliei e veio logo a paz do Senhor Jesus em meu coração. Meu nome é Soldado Lopes, sou soldado da 2ª Companhia do 6º BPM de São Luís, Maranhão.
Sou hoje um filho de Deus, porque conheci o Senhor Jesus através dos irmãos em Cristo, Wagner de Jesus e Avani Menezes, que estiveram presos conosco nesta companhia. Mas quero dizer para vocês que eles vieram nesta companhia, foi através de Jesus que enviou eles para que eu conhecesse Jesus, que eu era um crente, mas estava afastado, mas por poder do Espírito Santo. Trouxe esses dois filhos de Deus aqui na casa do Senhor para me converter outra vez, e eu tenho força em Jesus Cristo que o Senhor é de me abençoar. Deus, sou agora um filho redimido pelo sangue de Jesus Cristo, e eu te peço em nome do Senhor, que daqui para frente, Senhor, me segure e dê graças a Deus, Senhor, e liberte também o Evani, o irmão Wagner, para que ele seja firme na glória de Deus e chame mais almas para ti, Senhor. Aleluia, esta é a minha pregação. Amém. Amigo, ali dentro, muitos resistiram à verdade divina, mas muitos abriram o coração para o Senhor. O sargento Jesus Nilson, por exemplo, era um homem muito duro de coração e nos tratava com os rigores da lei e não nos ajudava em nada. Pelo contrário, ele ouviu falar da minha vida antes de ser crente e ficou com receio que eu tentasse a fuga e ele ficasse com a responsabilidade. Até ali, amado, ele não acreditava em nossa regeneração e ele colocava 2 algemas além do cadeado da minha cela para trancar a porta, para ter mais segurança no horário da noite. Isso porque achava que eu tentaria uma fuga, mas toda vez que ele encostava para abrir a porta, eu lançava sobre ele a palavra de Deus. E ocorreu a ele como ao apóstolo Paulo no caminho de Damasco, quando o Senhor lhe avisou: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Atos 9:5. Não adiantava resistir. O Espírito Santo estava trabalhando e causando convicção no coração do sargento, e ele rendeu-se ao Senhor. A Bíblia diz em João 16:8 que o Espírito Santo tem um poder tremendo de convencer o homem do pecado, da justiça de Deus e do juízo divino. E aquele sargento era casa rebelde sim, mas não pôde resistir à verdade do Evangelho. Meu nome é Jesus Nilson Oliveira Pendão, sou um irmão em Cristo, sargento da Polícia Militar do Maranhão, trabalho aqui na 2ª Companhia. Eu gostaria de contar a vocês que vieram ficar presos aqui na 2ª Companhia, o irmão Wagner, o irmão Avani. Esses 2 irmãos, quem eu vos falo, foram pessoas que influenciaram bastante aqui na evangelização de outros irmãos que conseguimos fazer com que aceitasse Jesus Cristo para merecer a salvação. E eu tomei essa decisão, eu falei, e Jesus está operando na minha vida constantemente. Você observa que o policial, logo após ter aceitado viver como Cristo quer, que esse policial passa a cumprir todos os seus horários, cumprir todas as suas obrigações. Enfim, é uma mudança radicalmente acentuada. Então, policial que ainda não incutiu na sua cabeça que Cristo é o caminho, esse policial, a gente observa que é um policial que, na maioria das vezes, dá trabalho, tanto no serviço quanto na sua vida particular. É um policial um tanto quanto agressivo, desordeiro. São policiais que realmente não procuram cumprir aquela missão que lhe foi dada, né? Mas, na medida que o policial aceita Cristo, como eu já falei anteriormente, tudo isso ele joga para trás e passa a viver uma nova vida. O irmão Wagner, juntamente com o irmão Avani, como eu já falei, foram 2 colaboradores que sempre cativaram, procuraram viver a vida de Cristo depois de chegar aqui, e eles passaram a evangelizar constantemente aqui. Eu mesmo fui uma dessas pessoas que várias vezes os ouvi, né? E confesso que me ajudou bastante a conhecer o verdadeiro caminho que é Jesus. Devido a eles terem insistido em ler a Bíblia, e eu passei a adotar essa leitura, né? E lendo e interpretando corretamente, pude observar que o único caminho é justamente Jesus Cristo. Meu nome é Orlando Benevenuto, sou 3º sargento PM,
sirvo na 2ª Companhia do 6º Batalhão. Ao decorrer da minha vida, já li vários livros, entre eles a Bíblia Sagrada, como fonte apenas de crescer meu lado cultural. Mas depois que conheci o irmão Wagner e o irmão Avani, os dois me levaram a conhecer, a ilustrar, definir as passagens bíblicas e dar muita visão das palavras de Deus. Nas coisas da vida, algo tem que acontecer. Eu acho que a passagem do irmão Avani e o irmão Wagner para esta companhia, eu digo até cumprir um castigo disciplinar perante a justiça, foi benéfico, que trouxeram até esta companhia o lado da palavra de Deus, que até então estava oculto para todos nós. Em toda a passagem da minha vida, nunca tive tão perto assim da palavra de Deus, quando estou perto dele. Muito embora não sei quanto tempo ainda levarão por cá, mas o dia a dia deles é sempre pregar a todos nós, no intuito de nos fazer conhecer as coisas benéficas que é a palavra de Deus, sua nova vida e como herdar a vida eterna. Preservo para que sempre estejam deste modo, levando a todos nós o lado do bom viver e a vida eterna dada por Deus.